Em pronunciamento na Câmara dos Deputados, o parlamentar Marcel Van Hatten rebateu a recente declaração de Edson Fachin, ministro do STF, a respeito de Lula e das eleições de 2018. Marcel assestou: "Caro ministro Luiz Edson Fachin, nós sabemos que aquela foi sua defesa junto ao TSE à época, mas é preciso, para defender a democracia, dizer que o senhor esteve equivocado tanto em seu voto quanto na sua live." O parlamentar explicou sua posição. Lula corrompeu a democracia, o PT corrompeu a democracia, comprando este parlamento comprovadamente, tanto no Mensalão como depois, reincidentemente, no Petrolão. Não faria bem nenhum à democracia a participação de Lula na última eleição. Aliás, sequer se poderia dizer que faria bem ao Estado de Direito, pois a lei da ficha limpa é clara: não se pode concorrer a qualquer cargo eletivo aquele que tenha sido condenado em segunda instância por tribunal colegiado nos crimes como os que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva cometeu. Assista. Eu quero, senhor presidente, aproveitar também aqui, nesse pouco tempo que ainda me resta, para lamentar algumas declarações dadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, que de resto, aliás, tem sido um importante defensor da Lava Jato, já chego a este assunto, mas que, por outro lado, declarou em uma live que teria feito bem à democracia a participação do ex-presidente corrupto condenado por lavagem de dinheiro e corrupção, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 2018. Teria feito bem à democracia. Caro ministro Luiz Edson Fachin, nós sabemos que aquela foi sua defesa junto ao TSE à época, mas é preciso, para defender a democracia, dizer que o senhor esteve equivocado, tanto no seu voto como na sua live. Lula corrompeu a democracia, o PT corrompeu a democracia, comprando esse parlamento comprovadamente, tanto no Mensalão como depois, reincidentemente, no Petrolão. Não faria bem nenhum à democracia a participação de Lula na última eleição. E aliás, sequer poder-se-ia dizer que faria bem ao Estado de Direito, pois a lei da ficha limpa é clara: não se pode concorrer a qualquer cargo eletivo aquele que condenado em segunda instância por tribunal colegiado nos crimes como os que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva cometeu. Que está presente em plenário. Muito obrigado, presidente. Deputado Luiz Miranda. Eu quero, aliás, no início dessa minha fala, lamentar que nós tenhamos tão exíguo espaço para manifestações durante esse período de pandemia e de sessões remotas. Para aqueles que assistem de casa, para que todos saibam, os deputados têm, no máximo, o espaço de 3 minutos para falar durante as breves comunicações em cada dia, uma vez por dia, no máximo 3 minutos. Para uma casa com a história do parlamento brasileiro, uma casa que abrigou tantos históricos e longos, profundos discursos, isso precisa ser alterado o quanto antes, senhor presidente. Fica aqui, portanto, a mesa diretora a sugestão para que, quem sabe, utilizem-se os dias de segunda e de sexta-feira, onde não há votação de matérias, para que tenhamos de novo os grandes expedientes. Há exemplos daqueles que, por exemplo, Roberto Campos dava até não tanto tempo atrás, em comparação com o tamanho da história do nosso parlamento, e que muito abrilhantaram os trabalhos e os anais deste parlamento. Eu quero, senhor presidente, aproveitar também aqui, nesse pouco tempo que ainda me resta, para lamentar algumas declarações dadas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin, que de resto, aliás, tem sido um importante defensor da Lava Jato, já chego a este assunto, mas que, por outro lado, declarou em uma live que teria feito bem à democracia a participação do ex-presidente corrupto condenado por lavagem de dinheiro e corrupção, Luiz Inácio Lula da Silva, nas eleições de 2018. Teria feito bem à democracia.
Caro ministro Luiz Edson Fachin, nós sabemos que aquela foi sua defesa junto ao TSE à época, mas é preciso, para defender a democracia, dizer que o senhor esteve equivocado, tanto no seu voto como na sua live. Lula corrompeu a democracia, o PT corrompeu a democracia, comprando esse parlamento comprovadamente, tanto no Mensalão como depois, reincidentemente, no Petrolão. Não faria bem nenhum à democracia a participação de Lula na última eleição. E aliás, sequer poder-se-ia dizer que faria bem ao Estado de Direito, pois a lei da ficha limpa é clara: não se pode concorrer a qualquer cargo eletivo aquele que condenado em segunda instância por tribunal colegiado nos crimes como os que o senhor Luiz Inácio Lula da Silva cometeu. Portanto, senhor presidente, eu quero aqui lamentar essa fala e, ao mesmo tempo, no minuto que me resta, se contar com a tolerância de Vossa Excelência, ao mesmo tempo, lamentar os ataques desferidos à Lava Jato nos últimos dias, e em particular a perseguição ao procurador Deltan Dallagnol. Não estou dizendo que seres humanos são perfeitos, pelo contrário, tem falhas em todas as áreas, em todas as instituições, e elas sempre precisam, sim, ser corrigidas. E não entendo, senhor presidente, que devamos passar a mão na cabeça sobre quem quer que seja. Tenho certeza que Vossa Excelência comigo concorda nisso. Mas tampouco podemos aceitar perseguições. E é isso que nós estamos vendo, com processo em cima de processo, sobre uma figura tão importante para a história do combate à corrupção como o procurador Deltan, e que agora, felizmente, o Supremo interrompeu. Mas hoje à tarde, mais uma ameaça paira sobre sua cabeça, e não é apenas sobre ele como pessoa física, principalmente sobre o combate à corrupção e a Operação Lava Jato. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado. O deputado Ido Rocha está presente no plenário, mas, enquanto ele se organiza, vou chamar o deputado Coronel Tadeu, do PSL de São Paulo. Senhor presidente, eu quero aproveitar os minutos que me restam para também me posicionar de forma contrária àquilo que vem acontecendo no nosso país nos últimos dias. Esta época de pandemia também foi utilizado, infelizmente, através de algumas instituições para tentar cercear a liberdade do povo brasileiro, para tentar calar o povo brasileiro, para tentar pisotear os direitos fundamentais do nosso povo. Aquilo que vem ocorrendo, por exemplo, no Supremo Tribunal Federal, aquele inquérito inconstitucional 4.781, é um verdadeiro absurdo o que foi feito pelo Supremo Tribunal Federal. Alexandre de Moraes, ele não é mais um ministro, ele é um deus togado, ele se acha um deus togado, que simplesmente arrancou da população o seu direito à liberdade de expressão. Trabalhou com censura prévia, inclusive em jurisdições de outros países, mandando derrubar contas em redes sociais. E o que mais me deixou enojado, senhor presidente, foram parlamentares, deputados estaduais, inclusive desta casa, parabenizando a ação que foi feita pelo ministro Alexandre de Moraes, a exemplo da deputada Mônica, que flerta com o autoritarismo e aplaudiu aquilo que aconteceu, cerceando as pessoas, censurando as pessoas. É um verdadeiro absurdo. Edson Salomão, Bernardo Kister, Alan dos Santos, todos eles censurados pela ditadura que foi imposta nesse país graças ao Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui um exemplar da Constituição para mostrar aos senhores que o nosso artigo 5º, ele garante o exercício à livre manifestação. O nosso artigo 5º, através da Assembleia Nacional Constituinte, diz que é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Mas o ministro Alexandre de Moraes, olhando para isso aqui, ele dá risada e diz: não, a Constituição não é maior do que eu, a Constituição é menor do que eu. E o Barroso confirma, dizendo que a Constituição é uma mera formalidade, porque nós somos os deuses de toga, nós mandamos no país, e não interessa se existe, se não existe uma Constituição, nós podemos cercear a sua liberdade de expressão, mandar você calar a boca, se você abrir a voz para tentar criticar quem quer que seja dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então o que está acontecendo no nosso país é um verdadeiro absurdo. É sim aquilo que aconteceu no nosso país durante a
Alemanha nazista. É sim aquilo que aconteceu no mundo durante a Rússia soviética, em que eles perseguiam as liberdades alheias, em que eles tentavam censurar o povo, em que eles pisavam em cima do direito fundamental do nosso povo. Os ministros do Supremo, eles simplesmente rasgaram a Constituição da República, pisotearam a Constituição da República, romperam com qualquer tipo de sistema democrático que existe no nosso país e mandaram inclusive a Polícia Federal, como se fosse uma polícia não de Estado, mas uma polícia para trabalhar única e exclusivamente para um processo inconstitucional, invadir a casa de pessoas que estavam fazendo o quê? Corrupção, como cometeu o Partido dos Trabalhadores durante muito tempo, enriquecimento ilícito, desvio de dinheiro, Caixa 2, não, meramente críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ora, não precisava invadir o meu gabinete como fizeram, assistisse à Rede Alesp e veria que através dessa tribuna, utilizando a minha prerrogativa como deputado estadual, para concluir, senhor presidente, eu acuso os ministros do Supremo de perseguir as liberdades alheias e critico sim quantas vezes forem necessárias, porque eu fui eleito para isso. Os senhores não irão pisotear os direitos fundamentais do povo, não enquanto existirem parlamentares que lutam por essa defesa. Muito obrigado, senhor presidente.